O teste. Eu confiarei em Deus sozinho? Mensagem do dia 18 de abril de 2018. Querido Jesus, obrigado por me dar a fé de passar por essa grande tentação de confiar nos médicos e de agarrar-se a você e às suas promessas. Obrigado, Senhor. Por favor, continue a fortalecer nossa fé. Amém. Bem, alguns dias atrás, eu fui checar Ezequiel e o som de sua respiração me incomodou muito e me deu medo. Curiosamente, eu tinha marcado uma consulta com um gastroenterologista meses atrás. E essa consulta era no dia seguinte. Eu não percebi isso até que chequei minhas mensagens. Pensei comigo, como isso é oportuno? Agora vamos esclarecer e endireitar tudo. Aqui vamos nós novamente, com a minha carne. O Senhor não queria que fôssemos a 120 quilômetros de distância para essa consulta. Ele queria assumir total responsabilidade pela condição e cura de Ezequiel. Eu não consegui transmitir aos médicos que não queríamos testes invasivos. Nós só queríamos que ele ficasse confortável. Mas estando na carne e não confiando no Senhor para aliviar essa dor, eu fiz esse compromisso de qualquer maneira, porque eles continuaram a me encorajar a fazer isso. Mas aqui estava eu, no dia anterior, e na verdade eu estava esperando que eu me esquecesse totalmente. Embora isso não fosse muito bom, eu não gosto de suportar a insistência das pessoas. Então aqui estava, no dia anterior, e Ezequiel não estava se sentindo muito bem. Parece que talvez Deus tenha mudado de ideia. E tudo bem levá-lo ao médico em Santa Fé? Ops, a carne novamente. Então, pensando assim, às 2h da manhã, comecei a fazer as malas para uma estadia de 3 dias em Santa Fé, imaginando que precisariam de tempo para fazer tudo isso. Eu deixei todo mundo saber o plano e fui dormir. Mas na manhã seguinte, quando acordei, no exato momento em que acordei, meu primeiro pensamento foi: e se o Senhor realmente não quiser que você vá ao médico e faça todos esses testes? Você está disposto a obedecer? E se você for e acabar sendo um desastre e algo que você não poderia pagar, afinal? Mas o pensamento principal era: realmente, você já pensou, talvez Jesus não quer que você vá a esse compromisso? Bem, eu pulei e corri para Ezequiel, que estava bem acordado, e disse: querido, eu não acho que o Senhor queira isso. Ele soltou um grande suspiro de alívio e disse: estou tão feliz que você veja assim. Não, ele não quer. Ele quer que dependamos totalmente dele. Bem, na mesma hora em que isso aconteceu, porque as coisas estavam ficando críticas, ele continuou tendo convulsões e tremedeiras. E nós simplesmente não conseguíamos descobrir qual era o problema. Os médicos não conseguiram descobrir qual era o problema. Bem, Carol estava recebendo remas sobre Santo Antônio, dia após dia. Agora, é aqui que a grande nuvem de testemunhas é realmente útil. Ela continuou recebendo esses pequenos lembretes sobre Santo Antônio e ela finalmente decidiu: tudo bem, ele continua chegando, dia após dia, semana após semana. É melhor eu descobrir o que é isso tudo. Encontrei algo sobre uma doença chamada fogo de Santo Antônio, que é algo que chamam o envenenamento por ergote. Você vê? O ergote é um molde que cresce nas plantações de grãos, mas pode ser fatal, mesmo se ingerido em pão já cozido. Na verdade, alguém sugeriu que o envenenamento por ergote foi o que causou as mulheres a agirem de forma estranha, e a caça às bruxas começou na costa leste, porque eles comiam um pouco de pão contaminado. Bem, os sintomas da doença eram assustadoramente parecidos com o que Ezequiel está sentindo tão intensamente. Comecei a ler sobre isso e descobri que o fator envenenador era uma substância química que causava um aumento da serotonina no cérebro. E, na verdade, causava a síndrome da serotonina, que pode ser fatal. Irmãos, pode ser isso. Quero dizer, seu coração está doendo severamente.
Ele tem dificuldade para respirar. Ele está tremendo como uma folha. Ele está tendo todos os tipos de convulsões de pernas e braços, falando alto e estranhamente. Bem, naquele momento, comecei a pesquisar os remédios que ele estava tomando e descobri que das 6 prescrições, 5 delas aumentavam a serotonina no cérebro. Uau! Isso explicava alguns dos seus piores sintomas. Bem, imediatamente recuamos sobre todos eles e apenas o mantivemos com uma dose muito pequena de manutenção. Liguei para o médico 2 dias depois de fazermos isso e ele concordou que era a coisa certa a se fazer. E daquele dia em diante, ele não teve nenhuma recorrência desses sintomas terríveis. Uau! Durante a noite, esses sintomas terríveis desapareceram e toda a sua situação mudou. Ele tem sido pacífico, sem sintomas mais graves e está realmente ficando um pouco melhor a cada dia. Eu sei que o Senhor me disse que isso logo acabaria, moradores do coração. Mas tendo ouvido a palavra em breve, conectada com o arrebatamento, tive dificuldade em receber isso como algo no futuro imediato. Pobre Jesus! Quão paciente Ele é com nossa incredulidade! Vamos confiar em Deus ou no homem para a nossa cura? Essa questão se torna complicada quando a carne humana se envolve. Medo, apreensão, ansiedade, pânico. E também é estranho quando o Senhor reconhece que precisamos consultar um médico em algumas ocasiões, até mesmo aprovar medicação. E outras vezes, Ele mesmo quer fazer tudo para revelar seu amor e misericórdia. Então, Ezequiel está ficando mais forte a cada dia. Louvado seja Deus! Ainda somos atacados, mas muitas vezes são sintomas mentirosos e não uma enfermidade física real. Então, demorei um pouco para cancelar a consulta em Santa Fé. Eu estava tão ansiosa para ter todas as minhas perguntas respondidas e Ezequiel finalmente sendo aprovado para o controle da dor. Na noite anterior, permiti o medo quando estive cansada e o ouvi respirando e soube que ele passou por um dia terrivelmente doloroso de convulsões e tremores. Então, a fé não é fácil quando você é confrontado com uma situação como essa e uma escolha a ser feita. O Senhor está descobrindo, está continuamente esticando nossa fé, até que Ele nos tenha onde Ele nos deseja. Total confiança e obediência a Ele. E quando chegamos ao topo da montanha e olhamos para a elevação, finalmente temos uma visão do que está à frente. Esperamos estar acima de tudo, olhando para o vale. É justo? Não. Trabalhe isso. Em vez disso, quando finalmente conquistamos esse cume, conseguimos ver uma montanha ainda maior diante de nós. Às vezes eu brinco com o Senhor. Você é como minha parteira. Mais um empurrão, só mais um. 30 minutos depois, só mais um empurrãozinho. Empurrar? Mais um empurrão. Eu sei que é a sua misericórdia em ação, porque não podemos suportar ver o que realmente está à frente. Nós não estamos prontos para isso ainda, mas Ele está nos preparando com cada passo que damos. Então, pouco a pouco, linha sobre linha, Ele nos prepara e nós continuamos morrendo para nós mesmos, para vivermos por Ele, até o dia em que Ele tomar nossa mão e ascendermos ao céu. Finalmente. Aleluia! E eu também gostaria de fazer esse ponto para você, moradores do coração. Na minha situação, Ezequiel e eu, quando oramos, vamos ao Senhor e acumulamos algumas leituras da Bíblia. Sabemos que Ele vai nos curar. Nós entendemos o que Ele está dizendo para nós e podemos nos apoiar nisso em fé. Então, não estou sugerindo que todas as pessoas devem parar os seus médicos e não manter seus compromissos. Isso é entre você e Deus. Se você entrar em oração e você tem indicações e confirmações muito fortes de que Ele vai curar você, sem a ajuda de um médico, então eu seguiria com isso. Mas, se você não tem confirmações e não sabe bem o que fazer, é claro,
nós voltamos à sabedoria humana nesse ponto. E isso pode ser exatamente o que o Espírito Santo quer que você faça. Toda situação é diferente. Cada pessoa é diferente. E não podemos dizer de antemão que caminho algo vai acontecer. É por isso que é tão importante você buscá-lo diariamente e realmente conhecê-lo. Ame-o com todo o seu coração. Conheça a sua voz e saiba as direções que ele quer que você siga e as direções que ele prefere que você não siga. E seja fiel a ele. O poder da obediência e fé são milagrosos. E se você estiver andando em total obediência e fé, o Senhor providenciará a sua circunstância. Ele é fiel. Bem, nesse ponto, o Senhor tinha algo a dizer. Então, ele começou. Eu não posso nem começar a lhe contar os horrores que você teria encontrado se tivesse seguido adiante com seu plano, Claire. Os homens sabem muito pouco sobre o corpo humano, muito menos as realidades espirituais que o afetam. Você teria desistido da perfeição que recebeu em meu cuidado por ele, em troca de baterias de testes dolorosos que você nunca poderia pagar. E você sabe como me sinto sobre estar no sistema. Se eu não puder cuidar do meu próprio, que tipo de Deus onipotente eu sou? E eu sei que você fez essa pergunta finalmente quando você acordou. Oh, abençoado sono! Queridos, vocês sabem o que fazemos juntos quando vocês dormem? Oh, vocês estão muito ocupados à noite recebendo instrução e até mesmo ministrando aos outros? Eu não permito que você se lembre da maior parte, porque você ainda é muito vulnerável ao orgulho. É seguro guardar os segredos do rei entre vocês dois. Mas eu passo o tempo com você à noite, quando você dorme. Eu o instruo e o educo, e eu até curo seus corações partidos à noite. É por isso que você pode ir para a cama sentindo-se tão mal e acordar sentindo-se feliz e revigorado. Eu cuido de você e sei como é muito difícil esse vale de lágrimas. Eu não te deixo sozinha, mas venho consolá-lo. Desejo que todos vocês deixem de lado as opiniões e visões dos homens, mais e mais a cada dia, em favor da minha instrução para vocês. Então, quando o inimigo te ameaça com todos os tipos de medos, você pode ficar forte, porque você está acostumado a confiar em minhas palavras para você, e não a deles. E nem sempre sou fiel no que te prometo? Eu vou te contar um segredo. Quanto mais você confia em mim, maior sua fé crescerá e entrará em operação em todas as circunstâncias. Quando não há mais nada a ser feito pelos homens, então é a minha vez. E quanto mais cedo você chegar a essa conclusão, mais pacífica e produtiva será a sua vida. Oh, queridos, eu quero que vocês assistam sempre de perto, todos os dias, quando há uma decisão a ser tomada. Seja sempre muito cuidadoso. Eu vejo quando você é tentado a ceder aos conselhos dos homens, mesmo homens influentes e bem educados que te pressionam. Eu vejo quando você afasta o conselho deles e, em vez disso, segue com as minhas promessas para você. E como estou feliz em ver seu crescimento. Quanto maiores as provas, maior a tentação de ceder ao raciocínio humano. Eu entendo bem isso, mas também sei o que estou guardando para você, disposto a lhe dar quando você tomar a decisão certa. Agarre-se a mim em todas as provações. Agarre-se a mim. Memorize minhas palavras fiéis para você. Chame a força e eu darei a você. Você não pode superar muitas dessas provações sozinho. Verdadeiramente, você precisa do meu fortalecimento de momento a momento. O diabo é muito inteligente e, a menos que você se apegue a mim com todo o seu coração, força e mente, ele irá enganá-lo.
Eu concedo isso a você agora. Aqueles de vocês que anseiam por isso. Seja até você mesmo como você acredita. E nunca pare de subir, chegando, acreditando, esperando a minha fidelidade, pois nunca te abandonarei.